Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor para você que nos assiste no canal do YouTube. E mais um Connect nessa época de quarentena, né? Nós temos trazido aqui série de ministrações para você, para edificação da sua vida. E hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre a história da conversão de Pedro. Então eu gostaria que você junto comigo pudesse ler no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes e rompia-se-lhes a rede. Tamanha abundância, irmãos. Amados, esse texto aqui interpretado por Lucas, um grande homem de Deus, Lucas, um gentio, servo do Senhor, e que traz esse relato, mas com um adendo muito profundo sobre, no versículo 5 específico, sobre através da palavra, né? Ali Pedro estava ali a noite toda tentando pescar e não conseguia peixes. E a palavra do Senhor fala que Jesus estava passando por ali, né? Jesus estava naquela região, e ao estar naquela região, Jesus Cristo ali foi apertado pela multidão. Ao ser apertado pela multidão ali em Genezaré, Jesus ali observa 2 barcos parados, se achega até esses barcos, e ali estava Pedro e seu irmão, e ali quando Jesus chega, fala assim: olha, eu posso usar o seu barco para ministrar a multidão? E ali ele sobe ao barco e afasta-se o barco, e olha a estratégia tremenda de Jesus ali, ao se afastar, começa a ministrar para aquela multidão que estava o apertando, e no meio daquele monte de pessoas que estavam reunidas ali, estava Pedro ali na proa do barco, sentado no barco, ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Olha que privilégio. E ali no versículo de número 5, aleluia, Jesus Cristo pede para que eles voltassem, para que eles lançassem a rede ao mar. Uma palavra foi liberada, uma ordenança da parte de Jesus foi liberada, e o texto vai dizer assim, que Pedro, pela interpretação de Lucas, Pedro olha e fala assim: olha, pela sua palavra, Jesus, nós vamos voltar, nós iremos lançar as nossas redes ao mar. E o texto vai dizer no versículo de número 6, aleluia, que ao lançarem as redes ao mar, grande foi a abundância, grande foi a quantidade de peixes que eles conseguiram pescar no mar. Por quê? Porque obedeceram a palavra que foi liberada para a vida deles através da pessoa de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você, irmão, sobre a obediência, aleluia, através da palavra do Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, coisas grandes e poderosas acontecem em nossas vidas. E assim como aconteceu na vida de Pedro, um pescador, Pedro, um homem interiorando, um homem de praia, um homem que ali todos os dias se levantava e levava o alimento para a sua família, agora é surpreendido com a visita daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com aquele que é o próprio Deus vivo que estava ali presente. E ali naquele momento ele recebe daquela palavra. Ele entende que não se tratava de um homem comum que tinha subido no barco dele, mas que se tratava do Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele fala, e por isso que eu gosto dessa parte de Lucas, porque Lucas traz muito essa referência da palavra, e Pedro ali realmente fita na palavra. Ele vê que a palavra que é liberada através de Jesus não é qualquer palavra, é uma palavra poderosa. Então ele vai ali e diz no versículo 5, né? Nada acompanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então isso, irmãos, me traz 2 coisas. A primeira delas, obediência, e a segunda dela é confiança. Amados, quantas vezes Deus ele dá a palavra, ele fala, mas a gente fica às vezes meio, sabe, eu não sei se eu vou, não sei se eu faço, eu não sei se é o momento certo, mas Deus já deu a palavra, Deus já liberou a palavra, Deus já falou para que você fizesse determinada coisa, e fica ainda com receio de fazer, ainda não sabe se faz ou não faz. Será que esse é o momento? Será que essa é a hora? E eu quero dizer para você, meu irmão, que obediência abre caminho para coisas grandes da parte de Deus em nossas vidas. Este é o segredo bíblico, meu irmão. Você quer receber grandes coisas da parte
parte de Deus, você quer viver de fato milagre da parte de Deus, então comece a praticar a obediência ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo os princípios bíblicos, obedecendo as ordenanças da palavra do Senhor. Sabe, obediência abre grandes coisas. Quando nós lemos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, que eles estavam reunidos em Jerusalém, quando de repente veio um vento veemente, impetuoso, ali, irmãos, eles receberam a bênção através de uma obediência, porque Jesus, antes de subir aos céus, disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Olha só, uma ordenança da parte de Jesus Cristo foi liberada para os apóstolos. E ali com essa palavra, com essa ordenança da parte de Jesus, eles foram o quê? Obedientes. A palavra fala que eles se reuniram em Jerusalém. Eles fizeram conforme Jesus tinha determinado. E ali ficaram em fervor de oração, clamando, buscando. E a palavra do Senhor vai dizer que na festa do dia de Pentecostes, num momento propício, no qual uma multidão se reunia ali na cidade, um vento veemente e impetuoso tomou aquela casa, tomou aquele ambiente onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Irmãos, isso é viver o sobrenatural, isso é viver as bênçãos do Senhor, quando somos obedientes à ordenança que Ele nos dá. Nós podemos ver também no livro de Gênesis, quando Noé ali foi observado por Deus, no meio daquela multidão de pecadores. Noé é observado por Deus, e Deus ali dá uma ordenança para Noé, falando: Noé, você vai construir uma arca, Noé. E a palavra não vai falar que Noé vai retrucar com Deus, vai questionar Deus, não. O texto é bem claro: Noé vai e começa a construir a arca com a sua família. Ele obedece à ordenança do Senhor. E sabe o que acontece? Deus fecha a arca por fora e os livra da morte quando veio o dilúvio. Nós podemos ver também quando Josué, ele vai ali para invadir a cidade de Jericó, ele vai invadir a cidade de Jericó, ele recebe uma ordenança de Deus também para que ele desse 7 voltas na cidade. Aí você pode me perguntar, quer dizer que as 7 voltas derrubaram os muros de Jericó? Não, irmão, de forma alguma. Sabe o que derrubou aqueles muros? A obediência do servo do Senhor Josué, que obedeceu à ordenança do Senhor. Então, amados, eu quero dizer para você que obedecer ao Senhor é a abertura de bênçãos para as nossas vidas. Obedecer ao Senhor é você criar um vínculo de intimidade com Deus. E agregado à obediência está a confiança, você confiar. Pedro ali, ele ouviu aquela palavra. E Pedro ali, ele fez conforme a ordenança de Jesus Cristo para que eles voltassem ao mar e lançassem a rede ao mar. Mas algo veio agregado a essa obediência de Pedro, que é a confiança. Sabe por quê, irmão? Se você não confiar nesse Deus poderoso, se você não confiar na palavra que Ele liberou sobre a sua vida, na palavra de bênção, ou nos textos bíblicos que nos trazem bênção, se você não confiar nisso, de nada adianta, irmão. Porque se não tem confiança, tem dúvida. Se não tem confiança, tem questionamento. Ah, mas será que vai dar? Não, mas será que... Não, eu vou, mas será que vai dar certo? Sabe, irmão, você fica no impasse. Não vai, mas não fica também. Sabe quando fica naquela situação de que não sabe o que fazer? E eu quero aqui nesse momento, amados, motivar você, estimular você a ser um praticante dessa palavra, a ser um obediente dessa palavra. Nós vivemos um tempo em que muitos são rebeldes, muitas pessoas tratam com descaso autoridades, e eu quero afirmar para você que o texto bíblico também é taxativo em nos dizer, meu irmão, que para que nosso tempo na terra seja prolongado, nós temos que estar ali na obediência dos nossos pais. Isso é texto bíblico, essa é a palavra de Deus. Então o momento em que você pode obedecer, você vai abrir coisas grandes da parte de Deus sobre a sua vida. Você vai ver acontecendo milagres ante os teus olhos, porque você está nessa obediência, você está realmente fazendo o que o Senhor quer que você faça. E mais do que isso, você está ali confiante. Agora eu quero trazer para você uma receita, meu irmão. O que você pode fazer para realmente
obedecer e confiar. Adesso eu até tento confiar, mas tem hora que não dá, tem hora que a aprovação ela é tão complicada, ela é tão complexa, que eu não encontro apoio no meu emocional para realmente confiar literalmente em Jesus e saber que Ele vai fazer. A receita que eu tenho para você, meu irmão, que está vivendo esse momento, é intimidade. A intimidade vai nos trazer relacionamento com a pessoa de Deus, e esse relacionamento vai fazer eu ter confiança nele, aleluia. Então você que está aí nesse momento de quarentena, eu quero falar para você agora, como uma ordenança de Deus para a sua vida, que você possa usar desse momento para criar um vínculo maior com Jesus, para criar um vínculo maior com o Espírito Santo de Deus, para estar mais firme na presença do Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Eu não sei a situação que você tem passado, não sei como está o seu psicológico nessa quarentena, mas eu quero que você saiba que Deus continua no controle de todas as coisas, Ele continua agindo, Ele continua operando, assim como Ele operou na vida de Pedro, um homem que não era reconhecido por ninguém, mas a história de Pedro foi mudada naquele momento em que Jesus subiu no barco dele. A história de Pedro foi mudada a partir do momento que ele estava obediente à ordenança do Senhor Jesus Cristo. A vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada. O Deus que operou na vida de Pedro é o mesmo que opera na minha e na sua vida nos dias de hoje. As obras e os milagres não estão restritos aos textos bíblicos, pelo contrário, faremos obras maiores ainda, diz a palavra do Senhor. Eu e você podemos alcançar grandes coisas na presença de Deus. E o que é que nos impede, meu irmão? Esse é o momento mais propício, o momento em que você não tem tantos afazeres assim, e pode de fato pegar um momento para um devocional, pegar um momento para orar, para buscar a presença do Senhor, para criar intimidade com Deus. Então a receita, meu irmão, é conversar com Deus. A receita é se aproximar desse Deus Todo-Poderoso, é criar um vínculo de intimidade, porque assim de fato você vai, aleluia, estar tão obediente na palavra do Senhor, como também você vai estar confiante, aleluia, de que de fato coisas grandes acontecerão. Então não importa se você está passando uma luta, uma dificuldade, uma provação, se você tem vivido dias difíceis, saiba de uma coisa: Deus criou essa situação, é verdade. Você pode falar assim: Adeus, você está ficando louco, Deus jamais iria criar uma situação dessa na minha vida. Irmãos, Deus está no controle de tudo, e Ele sim de fato cria situações complexas em nossas vidas, para que nós possamos nos aproximar dEle, para que nós possamos ser forjados nele, confiados nele, louvado seja Deus. E eu quero trazer isso para você nesse momento, aleluia, para que você de fato possa lançar a rede, meu irmão. E sabe qual é a rede que Deus quer que você lance hoje? É a sua vida, é o seu convívio com Ele. Porque se nós acharmos que estar na presença de Deus é só vir à igreja, estamos equivocados, irmãos. Porque estar na presença de Deus é o seu momento particular com Ele, é a sua intimidade, é a sua leitura bíblica, é o seu devocional, é a sua oração, é a sua comunhão com a pessoa de Deus. E Ele quer se aproximar de você, aleluia. Ele quer criar um convívio, um contato maior com você. Então não perca esse momento, não perca essa oportunidade que Deus Ele tem te dado, aleluia, de você se aproximar mais dEle, confiando mais nele, louvado seja Deus, e obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo a ordenança do Senhor. Eu fico imaginando Moisés, quando sai com o povo do Egito, e ali ele se depara com o mar, e ali o exército de Faraó se aproximando. Imagina quantas coisas não passaram sobre a mente de Moisés naquele momento, quantos conflitos Moisés não passou naquele curto período, na frente um grande mar, e atrás um grande exército se aproximando para exterminar o povo. Você imagina o povo junto com Moisés ali falando: Moisés, e agora o que nós vamos fazer? Como que nós vamos escapar dessa situação? Olha o cenário, olha a situação que Moisés se encontrava, como se diz no livro de Êxodo, louvado seja Deus. Mas a palavra foi liberada. Deus falou para Moisés: olha, Moisés, estenda o teu cajado. Amados, às vezes Deus vai falar para que você possa fazer certas coisas que aos olhos de muitos é uma loucura, vai muito além do conhecimento, vai muito além do que você possa interpretar, mas Deus Ele faz assim mesmo. Você imagina Moisés lá com aquele cajado
Mas eu vou estender o cajado, o que será que vai resolver com o cajado? Não, a Bíblia não fala em nenhum momento que Moisés duvidou ou questionou Deus. Sabe por que não? Porque ele tinha intimidade com Deus, meu irmão. A palavra fala que ele estende, ele faz conforme a ordenança do Senhor. E o texto diz assim, que o mar automaticamente se abre, meu irmão. Deus dá libertação para o seu povo, louvado seja Deus. Então obediência nos liberta, irmãos, do jugo da escravidão. Obediência nos liberta, aleluia, do sistema desse mundo que nos oprime. Por isso que eu te convido a ler da palavra do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor e descobrir grandes coisas. Ali quando Pedro, ele recebe daquela ordenança, ele lança a rede, as redes começaram a ficar cheias de peixe, irmãos, ao ponto de se romperem, tamanha quantidade de peixes que eles conseguiram pescar. Olha o que é estar na obediência do Senhor, é viver uma multiplicação, louvado seja Deus. E ali quando Pedro, ele consegue viver aquele milagre, o texto vai falar que ele segue Jesus, ele vai com Jesus. Porque não dá para ficar afastado, irmão, daquele que opera. Não dá para ficar afastado daquele que nos ama intensamente, daquele que tem a palavra de vida eterna. Não dá para ficar afastado. Então por isso que eu te convido a isso, meu irmão. Não se afaste, não se turbe o teu coração, não fique com a sua mente ali complexa ante a situação que nós temos vivido. Não, meu irmão, use esse momento que seja um momento propício para nos conectarmos mais com Deus, para nos achegarmos mais ainda à presença de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero aqui nesse momento, meu irmão, dizer para você, amado, amada que nos assiste, Deus, ele não paralisou, ele não está na quarentena, ele não está descansando. Pelo contrário, os anjos do Senhor estão, aleluia, trabalhando, estão ao redor dos que os temem e os livra. A obra do reino de Deus, ela continua triunfante, ela continua ativa, ela continua constante. Louvado seja Deus. Quem parou fomos nós em nossos lares, mas também não podemos parar com a nossa comunhão com Deus. E é isso que eu chamo a sua atenção, meu irmão. Não pare. Não seja alguém que vai ficar só na proa do barco observando, mas que você seja uma pessoa ativa, que você seja uma pessoa conectada. Louvado seja Deus, que você possa ali estar na obediência da palavra que está sendo liberada, e tendo atitude com a palavra que foi liberada, aleluia, tendo confiança com a palavra que foi liberada, louvado seja Deus, e vivendo milagre, assim como Pedro viveu aqueles milagres, louvado seja Deus. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Deus ele possa te abençoar com essa ministração, e que nós nos encontramos aqui todas as quintas, todos os domingos, sempre uma pregação aí para a edificação da sua vida no nosso Conecte, irmãos. Em breve estaremos de volta com a igreja em ordem aqui e podemos estar em comunhão. Enquanto isso, você vai sendo fortalecido com as palavras e vai praticando o evangelho na tua casa, na sua intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, e eu quero aproveitar esse minutinho agora para orar junto com você que me assiste. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós aproveitamos desse momento para orar por cada pessoa que está nos assistindo nesta hora. Que teu Espírito Santo venha com poder, glória, fortalecendo, Senhor, renovando as forças, dando graça, entendimento, compreensão sobre tudo que tem acontecido, Deus. Em o nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, venha operar sobre a vida daqueles que nos ouvem agora. Que teu Espírito Santo venha testificando através dessa palavra. Que o seu Espírito Santo venha convencendo através dessa palavra que foi liberada, Senhor amado. E que possamos de fato viver o sobrenatural através da comunhão e obediência em tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu. A esperança que temos, nos manter na presença de Deus, nos manter buscando em oração, Ele vai tocar na sua vida, e que o milagre dele vai acontecer na sua vida.